porque obviamente eu não assisto todos os jogos, e nem precisa disso, né? Para você fazer uma partida, você pode, voltando a isso, ter um capricho um pouco maior, um estudo, enfim, em relação ao outro time, né? Porque quando tem Goiás e Flamengo, ou qualquer outro clube do Rio de Janeiro para o Premier, é esse clube contra o outro time, né? O forasteiro, digamos assim. Mas parece que nem isso eles têm, né? Aquele cuidado de fazer um estudo. O Goiás, tanto assim, a narradora, né, confundiram o nome dos jogadores. É só o Flamengo que erra demais a bola. O Goiás, ele é só isso mesmo. É só explorar um contra-ataque. É só jogar no erro do Flamengo. Em momento algum enaltece o trabalho do Armando Evangelista. Aliás, eu acho que eles nem sabem disso, sendo bem sincero aqui com vocês, que é um técnico de Portugal, que fez um grande trabalho lá no Arouca, onde o Goiás, dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2, enfrentando Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, dos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, Grêmio, Atlético Mineiro, o Goiás perdendo apenas 2. Nem sequer sabem disso, beleza? É um time recuado, pode ser da maneira que falar, retranqueiro e tudo mais, mas eu acho que com esse elenco, sendo bem sincero com vocês, que o Armando Evangelista tem, é muito difícil fazer algo diferente. E sempre aquela coisa de puxar a sardinha pro lado deles. Eu nem gosto de fazer esse tipo de comentário por aqui, porque às vezes o pessoal acaba que eu tô desfocando do jogo, mas como já estamos aqui já na reta final da análise desse duelo, né, é algo que eu gostaria de pontuar para vocês. E por eu ser, digamos, um torcedor aqui, um cara que produz conteúdos para as redes sociais de forma independente, não sou jornalista, não tenho a intenção de trabalhar na Globo. No mundo a gente sabe que tudo é possível, eu não quero isso hoje para minha vida, mas o futuro a Deus pertence, não tem como aqui eu falar, mas o meu intuito não é ser jornalista e trabalhar no Globo Esporte. Então eu tenho essa liberdade para fazer algumas críticas, sem xingar ninguém, sem fazer aberração, gritar, que não é isso que eu estou propondo, né, para fazer. Apenas uma reflexão do quão é sujo, né, essa forma que a Globo trata os outros clubes, né? É só o Flamengo, é isso, aquilo. Até no segundo tempo, um outro comentário positivo sobre principalmente a torcida, mas que no geral é um desdém muito grande, sabe? Porque você tá transmitindo um jogo, não é na Flá TV ou na Globo Rio de Janeiro. Se fosse, e eu sendo um intruso lá assistindo, tudo bem. Apesar que no jogo entre Atlético Paranaense e Goiás, foi nesse ano, em 2023, né, no Campeonato Brasileiro, mesmo passando na Furacão TV, o narrador ele era extremamente educado, polido ao se referir ao outro clube, né? A Globo parece que tem hora que, não sei, pega no pé, é assim com o Goiás, é assim com o Atlético, é com o Cuiabá, com alguns clubes do Nordeste, apesar que isso vem diminuindo nos últimos anos, né? O pessoal, às vezes, alguns têm um discernimento um pouco melhor das coisas, mas esses antigões, como o Lédio Carmona, eu acho até engraçado a forma que ele comenta o jogo, mas fica muito claro, né, para quem está, digamos, torcendo, se incomodando com aquela situação. Eu não diria torcendo, mas tá incomodando. O Flamengo não chega aqui, nossa, mas tá ruim demais, meu Deus, mas não acerta um passe, que isso, esse Sampaoli. Sabe, fica muito claro. Como mencionei, assim como a maior parte dos jogadores do Goiás também torcem pro Flamengo, isso infelizmente é um mal que a gente tem que conviver, né? Nada contra os caras não, mas eu tô falando assim que proporcionalmente falando, obviamente que vai ter jogadores que torcem para o Flamengo, comentaristas, narradores, tudo mais, técnicos, faz parte do futebol brasileiro. O pessoal também não tem aquele bairrismo, né? Algo que a gente tenta, a gente comenta muitos anos aqui no futebol goiano, vem evoluindo nas últimas temporadas, mas tem muito ainda algo que melhorar. Na parte de comentários, enfim, uma pena do Goiás ainda está na mão da Rede Globo. Infelizmente vai ser assim não só para o Goiás, mas para vários clubes, né, do futebol brasileiro, amarrados com um estilo já arcaico que defende ali São Paulo, Rio de Janeiro. Eu nem coloco Minas e Rio Grande do Sul nesse balaio, porque eles também quando enfrentam, digamos, os 8 queridinhos, né? E olha que ainda assim você vai mesclando ali, né? Você falar bem a verdade, é o Flamengo e o Corinthians quem toca essa parada. E aí fica em segundo plano, entre aspas, apesar de maiores, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional. Enfim, há algumas reflexões pra gente aqui. E como falei, isso não vai, não dá pro Goiás fazer como, por exemplo, o Atlético Paranaense fez, e não é nada contra a Globo, apenas da forma de trabalhar, a forma de enxergar. Se a Globo fosse, sei lá, em Brasília, iriam puxar a sardinha também para os clubes de Brasília. Se fosse aqui em Goiás, também, da mesma forma que a TV Anhanguera, em uma transmissão, em um jogo contra o Craque lá em Catalão, possivelmente o torcedor do Craque poderia gravar um vídeo da mesma forma que eu estou comentando aqui com você.